boa noite, boa manhã, boa madrugada. A internet é assim, poeta. Cada um faz e assiste quando pode, né? Continuamos a nossa entrevista com o poeta Antônio Lisboa, Potiguar e o meu querido amigo Edmilson Ferreira. Vamos lá, poeta. Cantoria de feira, que eu mais vejo em livro didático, em livro, enciclopédia, dizendo que o repentista de viola é um artista de feira. Me fala isso, poeta, porque eu, na minha pesquisa, de mais de 12 anos pesquisando isso, não encontrei vestígio da cantoria do Nordeste sendo feita em feira. Conta pra gente, me ajudem, por favor. Bom, se você vai atrás da pesquisa que está já conhecida pelo Cascudo, porque todo mundo bebe na fonte do Cascudo, né? O Cascudo fez um trabalho muito importante no sentido de dar essa margem, mas as pessoas também não foram muito atrás, elas vão ao Cascudo e ficam lá e não vai muito para o campo. Na verdade, o cantador e a cantoria, eles tiveram uma passagem pela feira no começo, muito antes. Quanto tempo vai ter? Né? E isso talvez antes de 1900, muito para trás, onde os cantadores cantavam na feira quando não encontrava um local, um bar, uma casa, uma barbearia, um lugar onde desse para o cantador cantar. Né? Então você está falando uma coisa de mais de 100 anos. Isso é uma coisa de mais de 100 anos. Mais de 100 anos, e olha que deve ser bem mais de 100 anos. Isso no início, porque na verdade a cantoria tem uma história. Só que à medida que os cantadores foram saindo desse universo na feira, foram criando credibilidade, porque não só foi na feira que os cantadores cantaram. E não só foi na feira que os cantadores brigaram, porque os cantadores, ao longo da sua história, eles foram à feira, eles subiram nos palanques, eles foram ao rádio, foram à televisão, foram aos festivais que estão hoje, mas também eles entraram no palco com a polícia, isso com os governantes da época, com tudo isso, enfrentaram um preconceito muito grande para colocar a cantoria no canto que ela está hoje. É uma história de luta, de sangue e de tudo. Só que isso é num pequeno espaço de tempo, onde você dificilmente viu o cantador na feira. Mas eu nunca vi um cantador cantando na feira. Mesmo lá na sua minha cidade, região, na minha região é região de muitas cantorias, de muitos cantadores transitando, morando, e eu também conheço outras cidades, conheço o Nordeste todo. Depois me tornei cantador, antes de me tornar já acompanhava meus pais pelas cantorias e promoções de cantorias e não alcancei o cantador cantando na feira. Eu alcancei o cantador já cantando, existe a feira do município tal. O cantador vai para aquela feira, hoje já não vai mais, mas ele ia muito mais para aquela feira. Tinha um ambiente lá que era um bar de uma pessoa que gostava de cantoria, que cedia o espaço para que o cantador fizesse o seu baião de viola durante o dia, porque os ouvintes de cantoria da região, eles iam até aquele lugar, encontravam os cantadores, e ele cantava na feira. E a feira também, ela tinha uma função muito importante, que era dos cantadores fazerem seus contatos de trabalho. Os cantadores iam... Para cantar nas casas das famílias, né? os cantadores iam a uma feira, e lá naquela feira ele fazia os contatos para trabalho para as próximas semanas. E não só ia uma dupla, era capaz de ter 4, 5, 10, 15 cantadores numa mesma feira, sendo que a primeira dupla que chegasse no ponto que fazia cantoria era que se instalava e fazia cantoria. Os outros participavam daquilo que chamava de baião de cantoria na feira. Eu cantei em feira dessa forma, não em meio da feira, no pátio da feira, junto com os verdureiros, junto com as pessoas que estão vendendo outras coisas. Não que isso possa gerar nenhum preconceito contra os outros trabalhadores. Até porque, eventualmente, pode ter um cantador na feira, como tem em São Cristóvão, né? Mas é uma coisa mais futurista, né? Que é uma coisa mais num outro contexto, né? Isso, é. E lá no Piauí, poeta, tinha cantador na feira? Tinha, mas nesse mesmo cenário. Não a feira, não a rua, sem um encosto, sem uma parede por trás, né? Cantavam-se em bares, mas isso havia uma organização, havia 2 tamboretes, havia... Não, isso nós vamos falar na próxima aula, que é o pé de parede. Isso, mas isso no ambiente, no dia da feira, aproveitando o público da feira, mas não dentro da feira. Num bar, algum espaço dentro, num né? Bar, num clube, qualquer coisa, em que aproveitava o contingente da feira, mas não o ambiente. Isso aí, poeta, obrigado. Então, nossa próxima mini aula será pé de parede. Pé de parede, que rima com sede. O que será? Obrigado. E rede.